ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Desde os primeiros anúncios referentes à pandemia da Covid-19, o setor cultural, como se sabe, foi o primeiro a parar. E também está sendo o último a retornar por completo. Em um momento de maior flexibilização, os grandes eventos estão programados para voltar aqui no Espírito Santo nos moldes do período da pré-pandemia, a partir desse mês, abril de 2022, com muito calor humano e, claro, precaução e consciência. Shows, peças de teatro, lançamentos de filmes e eventos em geral que tiveram de encontrar outras formas de acontecer já começaram a passos lentos a retomar as atividades há alguns meses. Isso, porém, não deixou de gerar uma estagnação no setor pelos dias a fio em isolamento, provocando, consequentemente, muitas demissões, além de prejudicar artistas, produtores e empreendedores. Diante desse cenário, nunca se falou tanto sobre incentivo à cultura por meio de políticas públicas, como, por exemplo, as leis de incentivo, os auxílios emergenciais específicos para a área de cultura e também as linhas de crédito. Foi nesse período também que a cultura se viu tão necessária, como essas formas que a gente falou de mantê-la viva, já que foram nos filmes e séries, por exemplo, que muitos encontraram a saída para deixar a rotina mais leve, tendo em vista um noticiário pra lá de pesado e aquela distância de quem a gente ama. Entre sufocos, passos lentos, início de uma retomada e incentivos, o ES Ouve dessa semana debate o que vai ser da cultura, em especial a capixaba, a nossa, no período pós-pandemia. Conversam conosco o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, e o gerente de Cultura e Educação Básica do Serviço Social da Indústria, o SESI, aqui no Espírito Santo, Samuel Saibert. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também pela presença. A gente quer começar com o senhor, secretário, para falar sobre esses 2 anos de pandemia, né? Que a gente teve muitos eventos online, shows online, até teatro online, se eu não me engano. Tinha até espaços para assistir filmes e etc. Foi a forma que o setor cultural encontrou para se manter vivo, para se mostrar no mercado diante do vírus que fez todo mundo ficar dentro de casa. Como que o setor tem encontrado nesse momento agora, momento de retomada, de maior flexibilização, com as regras sendo mais afrouxadas, as possibilidades presenciais com segurança? E aí eu faço uma outra pergunta dentro dessa. Quais são as propostas por parte do governo para, de certa forma, ajudar, incentivar ainda mais essa retomada com segurança, já que a gente vive ainda um período pandêmico, até que a OMS decrete, né, o contrário, a gente vive esse momento? Sim, uma pergunta bem complexa, né? São várias camadas aí, eu vou tentar ir respondendo, né? Acho que o primeiro ponto, né, que eu gostaria de salientar é que a gente está, de fato, num momento de perspectiva, né, de saída dessa loucura toda coletiva que a gente viveu, um processo muito duro, né, onde nós perdemos muitas pessoas, muita gente querida, muitos artistas, inclusive, né, nos deixaram nesse meio do processo. E hoje a gente consegue olhar e ver um horizonte graças à vacina, graças ao conhecimento científico, ao trabalho, né, de centenas de milhares aí de profissionais da saúde, né, de médicos, de enfermeiros, de pesquisadores, né, que trabalharam, e também de gestores públicos, né, que tiveram aí o compromisso com essas soluções num momento onde não havia perspectiva alguma. Então, quando a gente volta no tempo, há um ano e meio atrás, e a gente olhava para o setor cultural, todos os espaços fechando, agendas sendo canceladas e uma perspectiva muito difícil de trabalhar, né? Um setor que já carrega as suas fragilidades também. A gente conseguiu hoje estar aqui conversando já com um horizonte de perspectiva, né? Ontem mesmo nosso governador anunciou o fim do limite, né, nos eventos de público, né, a limitação que tinha antes. Então isso são passos que estão sendo dados graças, né, como eu já disse, a esse avanço na cobertura vacinal e a gente ter conseguido garantir aí sobreviver nessa travessia. Sem dúvida nenhuma, políticas públicas do setor cultural que a gente tem trabalhado na Secult e tem aos poucos, né, cada passo expandindo o investimento, são fundamentais para essa retomada. O setor muito prejudicado mesmo precisa desse apoio para retornar.
Tem um aspecto também muito importante, e aí o Samuel, o SESI, tem feito um trabalho muito bacana também, que é esse da formação de público, das interfaces com a educação. A educação também foi muito prejudicada nesse processo todo. A gente teve um número de evasão escolar muito grande. Então acho que a cultura ela tem um papel também, uma vez de que ela trata, né, de quem nós somos, do que a gente faz, de como a gente se veste, de que a gente gosta, enfim, comunga aí na sociedade, né? Ela tem um papel também de ajudar a gente a se reconectar nesse pós-pandemia, a esse encontro, né, maravilhoso que é a vida e que são as possibilidades dela, né? Foi até mesmo um grande pilar no momento de pandemia pra gente se distanciar do noticiário que estava pesado, né? Exatamente, teve um papel, essas lives, né, que você comentou, teve um papel muito forte nisso também, na saúde mental das pessoas. E o que a gente não pode perder de vista é que mesmo a gente saindo desse olho do furacão da pandemia como a gente está saindo, a própria memória da pandemia, a própria dor, né, e as sequelas, né, diretas ali da doença, mas também todo o tecido social que foi, né, de alguma maneira esgarçado, perdido. Então a cultura, e junto com a educação, tem um papel fundamental nesse momento para que a gente consiga repactuar algumas coisas aí que foram perdidas pelo caminho. Trazendo você para a conversa, Samuel, vamos insistir nesse ponto. Como que o setor tem encontrado possibilidades para retornar de forma segura nesse momento de maior flexibilização? Como que você enxerga isso? Só reforçando a fala do Fabrício, eu acho que essa cultura ela passou por um processo de virtualização que eu acho que nenhum dos outros setores passaram de uma forma assim tão pesada, né? Com exceção da educação, que a gente teve que se organizar em tempo recorde para poder continuar a oferta da educação, principalmente a educação básica, para os alunos, tanto da rede pública quanto privada. Então foram muitos desafios. Historicamente, a gente tem aí uma descontinuidade de investimentos na cultura que vem desde a década desde 2010, de 2011 para cá. E isso, além desse impacto da falta de investimento, de recursos, a gente teve ainda a questão da pandemia, né? Nos colocou no fundo do poço. Mas nem tudo está perdido. Nos reinventamos aí, né, Fabrício, com as transmissões online, virtuais, streaming e outras técnicas aí mais avançadas de transmissão. Tentamos sobreviver, né? Hoje a gente já vê um pouquinho mais de flexibilidade. A iniciativa privada, por exemplo, como o SESI, por meio da FINDES, nós temos trabalhado já com os nossos alunos a formação cultural, desenvolvendo os aspectos da música, do teatro, da dança. E também temos o apoio muito grande das empresas industriais, iniciativa privada, né? Apesar da gente não estar partindo ainda para grandes espetáculos, mas as empresas privadas, elas têm buscado levar um pouco de cultura, pelo menos para os seus colaboradores, para os seus empregados. E aos pouquinhos a gente vai vendo que o cenário começa a melhorar. Penso que será um grande desafio, que a gente ainda tem para cumprir, mas eu não acho impossível a gente retomar aquele momento em que o encontro presencial faz toda a diferença quando a gente fala de cultura. Quando vocês falam assim, mostra que o setor já era um pouco problemático antes da pandemia e a pandemia mostrou ainda mais essas dificuldades que o setor passava. Quais eram as principais delas e quais cresceram mais ou ganharam proporções ainda maiores com a pandemia? O setor cultural, ele carrega uma carga de diversidade dentro dele, ou seja, é um setor muito diverso que quando a gente fala de cultura, de agente cultural, a gente está falando desde um mestre, professor erudito da música clássica a um mestre do Congo, de uma comunidade tradicional, a um designer aí que trabalha com games, a um público que trabalha, enfim. É um setor que a gente está falando de muita coisa, né? Então, primeiro inclusive,
Inclusive a publicidade mídia impressa também, né? Sofreu muito com isso, né, Fabrício? Então, primeiro pontuar, né, que a gente está falando de um campo muito, muito diverso. Mas o que a gente vinha sentindo apesar de ser um setor que emprega bastante, que corresponde dentro da geração de emprego e renda, da participação do PIB no Brasil bastante, e que isso é apontado inclusive no mundo como um grande potencial de crescimento e tudo mais, é um setor que já vinha aqui no Brasil sofrendo descontinuidades em suas políticas. A gente vive uma era muito boa, né, de construção de políticas públicas, pontos de cultura, de investimentos e tudo mais. Depois isso é descontinuado até que nem mais ministério nós temos, né? O atual governo federal ele extingue os ministérios. Isso desmobilizou muitas coisas que foram construídas. Não que era, né, 100% uma maravilha, mas eu estou dizendo que você minimamente, né, e sempre quando a gente pensa em política pública de qualquer área, a gente tem que pensar em continuidade. É tão importante quanto você ter uma política de apoio a qualquer setor, é você garantir que essa política não se descontinue, porque as atividades elas continuam. E entender também que muitos setores recebem apoio, quase todos os setores econômicos de importância econômica, eles recebem apoio de isenções fiscais. E a gente passou um processo muito duro no Brasil, sobretudo nas últimas eleições presidenciais há 4 anos, de uma perseguição ao fazer artístico, muito puxado pela questão, as falsas polêmicas da Lei Rouanet. Então é mamata, artista é vagabundo e não sei o quê, fica mamando nas tetas, né? Ou seja, uma distorção do entendimento de política pública e de apoio que foi muito prejudicial. Sabe, a gente teve que trabalhar muito para converter essas fake news, mostrar, né, que não é assim, que, como eu disse, todos os setores econômicos, ou boa parte deles, têm incentivos do governo e ninguém vai falar, né, que determinado setor está mamando, porque isso é uma questão de estratégia, né? Nós do governo, e agora me colocando aqui, né, aqui no Espírito Santo como secretário, quando a gente cria, por exemplo, a lei de incentivo do ICMS, que nós criamos recentemente em parceria com a Findes, com a Cris Samorini, com o Samuel, toda a turma lá da Findes, do Connect, a gente está abrindo mão de parte, né, o governo do estado está abrindo mão de parte do ICMS para apoiar projetos culturais, mas que esses projetos vão gerar tanto trabalho, tanto serviço e tantos produtos que esse imposto ele retorna para o governo do estado, na forma justamente desse aquecimento econômico que os projetos culturais têm. Com um fator ainda mais assim que ilustra melhor, que o fazer cultural ele é muito local. Se você pensa um produto cultural, a maioria dos gastos, né, envolvidos ali são coisas daqui. Vai ser o motorista da van, a pessoa que vai cozinhar, a padaria que vai prestar o serviço, a marcenaria. Ou seja, são muitos produtos. Se você compara com... São muitos empregos indiretos, inclusive. Exatamente, de setores não criativos. E se você compara com outros setores econômicos, eles dependem muito mais de coisas externas, de licenciamento de peças, de importação de determinado dispositivo para que aquela economia aconteça aqui. A cultura, se você abre, né, a matriz insumo-produto de um projeto cultural, você vai ver que ela é, como você falou, ela é distributiva e ela é local. Então o retorno econômico que dá é muito grande. E a gente desmistificar isso, né, no meio de muitos ataques é muito duro. Então, não sei se eu respondi muito bem assim a pergunta, eu fui por um outro caminho, mas é mostrar também que o setor cultural, por conta da pandemia e muito também pelo advento desses mecanismos digitais, ele teve muito junto. Muitas entidades, muitos fóruns, muitos encontros aconteceram durante a pandemia que fortaleceram os elos, que muitas vezes ficava cada um brigando pelo seu ali, nas suas disputas locais. De repente o setor cultural está todo junto e fortalecido, com uma relação também com os parlamentares no Congresso Nacional, sobretudo, muito, muito maior do que antes da pandemia. Samuel, como é que a Findes entra nesse processo e ajuda a essa próxima retomada agora e também contribui nesse incentivo à cultura? Então, a Findes ela tem participado de vários movimentos, inclusive
Eu quero agradecer ao Fabrício pelo convite aí da parceria, né, com a Secretaria, um braço que a Findes tem na cultura, principalmente para aqueles grupos sociais mais vulneráveis que foram agidos pelos cortes no orçamento da cultura e também pela pandemia, né, levando a este público vários tipos de manifestações culturais. Eu acho que o Fabrício pode falar um pouco melhor sobre o projeto e depois eu gostaria que você até comentasse um pouco também sobre ele, porque o projeto Cultura em Toda Parte, ele tem essa missão, né, de cumprir e levar a esses grupos sociais menos favorecidos um pouco do que a gente que está para todos nós que estamos na região metropolitana, que temos acesso a um teatro, a um cinema, enfim, as feiras, artesanatos e tudo. Nós, como empresa, como instituição Findes e SESI, estamos levando para as empresas industriais os nossos espetáculos, mesmo que pequenos e modestos, aproveitando os temas como o Dia da Mulher, como vamos ter agora na Páscoa, e já tivemos outros movimentos aí. A gente tem tentado levar para a indústria, para o chão de fábrica, para o trabalhador e seus familiares, dentro do que preconiza a legislação em relação aos cuidados com a pandemia. Um número menor, lógico, que a gente tem atingido, mas a gente não tem deixado de levar isso para o interior do estado, principalmente. E também a gente faz um programa bem forte com as nossas escolas, né? Hoje, a Findes, por meio do SESI, nós temos 12 escolas espalhadas na região metropolitana da Grande Vitória e no interior. 12 escolas do SESI e 9 do SENAI. Nós somos a maior rede privada de ensino do estado do Espírito Santo. E, portanto, o que a gente pode levar para esses alunos nessas escolas, nessas unidades, nós temos feito também esse movimento. Vocês falaram bastante sobre a questão da dificuldade, né, do setor. Fabrício, o secretário, falou também em relação às questões envolvendo o atual governo, isso desde 2018, e que com a dificuldade acabou se intensificando. A gente também tem muitos exemplos, né, bem práticos em relação à questão da cultura. Quando morriam artistas, né, seja por conta da pandemia ou por conta de outras doenças, a gente via muito uma omissão do governo a demonstrar, a trazer a questão do luto, né, à tona no âmbito nacional referente àquele artista, né. Também tem a questão da Secretaria de Cultura, né, que não é mais ministério, mas sim uma secretaria. As pessoas que passaram por aquela pasta, né, por aquele setor, se envolviam, e não só se envolviam, traziam à tona sempre polêmicas, né? A gente teve o primeiro que trouxe a questão do nazismo, né, uma possível apologia, ninguém sabe muito bem o que foi aquilo, mas está bem caracterizado. Depois teve a atriz Regina Duarte trazendo questões de ditadura e trazendo pouca evolução para a questão cultural. E a gente tem agora, atualmente, o ator também Mário Frias, que polemiza mais do que traz à tona questões importantes, ainda mais nessa questão que a gente está debatendo aqui nesse episódio, que é a retomada. Quando a gente fala de cultura, e como eu citei agora, existem muitas críticas em relação ao atual governo. Além dessas que eu citei, também tem as questões de incentivo, dificuldades de incentivo, né, e etc. Uma recente que eu não me recordo agora trouxe à tona isso de novo. Como que vocês enxergam, começando, né, por você, secretário, e analisam o setor cultural no país nesses últimos 3 anos, né? O Couto falou quais foram os impactos, quais foram os avanços, quais são os caminhos que a gente deve seguir para estimular o setor cultural no país, tendo em vista esse histórico dos últimos 3 anos, fora a pandemia e as dificuldades anteriormente. Primeiro ponto. A cultura e as questões da cultura, elas estão no centro dos ataques que o nosso país tem vivido. E esses ataques não são só ao setor cultural, é um ataque à própria ideia desse país, às instituições desse país, e aí a toda uma tentativa, né, de desconstrução de muito do que nós avançamos nesse tempo tão curto, né, de democracia que nós vivemos hoje, né, uma democracia tão jovem, mas que
tem os seus pilares, né, os seus pontos, as suas entidades fortalecidas, os seus grupos. Então, a cultura, ela é atacada, né, e eu citei o ataque na Rouanet na época da campanha, não como um tema secundário, como muitas das vezes ela é no debate público da política, né? A cultura, de uma maneira geral, ela é um tema secundário dentro do debate, né? Se discute muito segurança, emprego, saúde, e a cultura é um tema, né? É um pouco... Mas quando a gente observa a forma como a extrema-direita no Brasil, que está atualmente no poder, age, a cultura é sempre colocada no centro das discussões gerais, assim. E temos vários exemplos aqui nesses 3 anos dessa loucura, desse pandemônio que a gente tem vivido desse ponto de vista, mas que a gente não precisa nem ficar citando, mas é um sentimento de ataque mesmo, que tem a ver também com outro ponto, além da descontinuidade das políticas e dos recursos represados na Lei Rouanet, por exemplo, que eu acho que era o que você estava se referindo, é também o próprio ataque à liberdade de expressão, né? E a um tipo contemporâneo de censura que se tem trabalhado, né? De muitas das vezes, onde o artista ele trabalha numa coisa que chama autocensura, ou seja, ele antes mesmo de se expressar, ele tem tanto medo das consequências daquilo que ele acaba não se expressando. E a gente tem vivido muito isso no Brasil, e com alguns casos também bem diretos assim de ataques, né, a expressões da cultura. Recentemente nós tivemos um filme, né, do Gentili lá, que sofreu algum tipo de ataque. Nós tivemos o Festival do Capão lá na Bahia como outro exemplo também. Teve o ataque à produtora Porta dos Fundos também, que gerou algo além do ataque verbal, né? Exatamente, que foram, né, coquetel molotov lá, ou seja, é um clima péssimo, horrível. É muito estimulado por esse discurso de que a cultura é algo menor, de que a cultura é algo, né, de pessoas que não têm compromisso, enfim. Então isso tudo é um ambiente muito duro. Então o ataque, a desconstrução dos processos das políticas públicas, elas vão muito além. O que tem que ser feito, assim, o caminho que a gente está vivendo agora. Eu acho que tem muitas instituições preocupadas com isso, produzindo uma espécie de observatório dessas loucuras e desses desmontes, porque isso precisa ser revertido. Então, a partir do momento que a gente restabelecer, né, um governo democrático nesse país, esses decretos, essas normativas, todas essas coisas, elas precisam ser revertidas. E como tem uma complexidade jurídica muito grande, é importante que tenham pessoas agora, e a gente sabe de vários grupos que têm feito isso, monitorando cada uma dessas coisas para que depois isso seja revertido. E a gente tem um processo eleitoral esse ano, né, da maior importância, onde nós precisamos estar atentos, né, para não repetirmos o mesmo erro coletivo que foi a eleição que deu nisso tudo que a gente está vivendo hoje, né, no âmbito federal. E como que a política nacional afetou os incentivos aqui no Estado? Então, afeta muito, porque o Ministério da Cultura, ele sempre foi um farol para essas políticas dos estados. A partir do momento que você tem um Ministério da Cultura forte, com orçamento, com investimento, isso vai sendo replicado. Então, só o fato de não existir o Ministério da Cultura, isso já enfraquece toda essa base, desmobiliza, desacredita, tira um senso de coletividade, de rumo dessas ações. Por outro lado, quando você represa, por exemplo, os recursos da Lei Rouanet, que muitos festivais, muitos eventos, muitos produtos dependiam disso, você cria também um efeito de pressão nos recursos estaduais, ou seja, aumenta o número de procura. Isso nós temos dados para mostrar, né? Todo o Brasil, o número, né? A pessoa produzia um evento, um festival, ela tinha lá o recurso da Rouanet, ela não ia buscar no governo do estado dela recurso, mas a partir do momento que a Rouanet é represada e que esses recursos param de chegar, ela vira para o lado e fala: vou aqui participar de uma chamada do governo do estado, vou aqui buscar recursos no estado. Então isso pressionou muito os investimentos dos estados e dos maiores municípios, falando em termos do Brasil, e aqui não foi diferente. Então esses são as consequências diretas, né, mas indiretas elas são muitas, né, porque você acaba tendo que muitas das vezes explicar 2, 3 vezes, porque a pessoa já vem com
um preconceito pré-estabelecido por conta dessa guerra cultural que o Brasil tem vivido em relação ao setor. Quantos editais culturais a gente tem aqui no estado de incentivo à cultura? Você tem essa noção? Nós chegamos no governo, né? O governador Renato Casagrande me convidou em 2019. Nós tínhamos um programa principal de incentivo à cultura que nós temos, inclusive até hoje, que ele está no seu 12º ciclo, que são os editais do Funcultura, que são editais de incentivo direto a projetos culturais que são inscritos e selecionados e recebem o recurso. Essa era a única forma de fomento, a principal, não só da Secult, como de todo o Estado. Então, muito dos produtos culturais que nós conhecemos, dos filmes, dos discos, das peças de teatro produzidas aqui no Espírito Santo, historicamente, nos últimos 10 anos, sobretudo, são financiados por esse mecanismo. O que nós fizemos foi diversificar esse mecanismo, entendendo que a gente precisa de mais recurso, mas a gente não precisa só de mais recurso, a gente precisa de novas formas para que esse recurso chegue nas pessoas e promova transformação social, impacto na vida delas. Então nós criamos um outro mecanismo, que é o do fundo a fundo, que vai começar a operar agora, onde nós vamos transferir recursos para os fundos municipais de cultura para que os municípios lancem as suas linhas de incentivo. Então a gente está falando aí de 46 municípios, então cresce muito as oportunidades para os artistas. E uma outra que foi a lei de incentivo à cultura capixaba, que é a partir da isenção do ICMS, essa com muito apoio da Federação das Indústrias da FINDES desde a construção. Que é o seguinte, né? A empresa, ao invés de ela pagar o imposto do ICMS para o governo, ela apoia diretamente o projeto cultural que foi habilitado pela Secretaria da Cultura. Então, o Festival de Música X, R$300 mil, ok, a Secretaria da Cultura fala ok, ela vai lá na empresa, fala, empresa, olha aqui que legal o meu projeto, a empresa paga os R$300 mil numa conta exclusiva do projeto, e na hora que ela for pagar o imposto para o governo, ela não paga aqueles R$300 mil. Isso cria um novo dinamismo. Os primeiros projetos vão ser lançados agora, né? A gente abriu as inscrições no dia 1º de fevereiro. Então só aí, né, a gente está entrando agora no 4º ano da gestão, então a gente está falando de pelo menos, aí tem muitos outros projetos, né, que nós temos desenvolvido lá na Secretaria, mas falando especificamente no apoio direto, a gente está falando de mais de 3 vezes mais recurso. A gente sai de uma média de 8,5 milhões de investimento nos editais nos últimos 5 anos antes da gente chegar, para agora uma realidade de 34 milhões de reais com essas 3 linhas de fomento somadas, né? Dá mais do que 3 vezes, quase 4 de fomento direto à cultura aqui no Espírito Santo, na contramão total de toda essa loucura que a gente está falando e está vivendo nesse país. Quando a gente e fala... o Mário Frias saiu ontem também para ser deputado federal, esqueci de falar isso. Tô desatualizado. Esse período eleitoral a gente não sabe quem vai, quem fica, mas uma errata aqui, né? Mário Frias saindo para concorrer a deputado, a gente não sabe quem entra agora. Já deve ter assumido, né? Samuel, trazendo você de novo aqui para a conversa e falando também em pontos que o secretário trouxe pra gente, ele falou de desmobilização. Quando a gente fala de desmobilização, a gente também tem que colocar nesse debate os locais, os espaços culturais. Teatros que são históricos, espaços também que trazem essa história. A gente pode trazer um exemplo claro, né? E um exemplo negativo foi o caso da Cinemateca, que teve um incêndio, e também tem a questão que quando choveu em São Paulo inundou uma certa parte, então é uma perda de um acervo, perda de um material que fica na nossa história. E de que forma a gente consegue trazer, porque quando a gente fala de cultura, as pessoas só acham que são as manifestações, mas como que a gente consegue, Samuel, trazendo para esse debate, trazendo para essa questão, o incentivo também a esses espaços, a esses locais, né? Sejam museus, sejam teatros, sejam espaços abertos que trazem uma bagagem cultural ali, uma bagagem histórica que tem a ver com a cultura. Como que a gente consegue carregar isso mais, trazer isso para o debate para não perder isso também no fio da meada, no fio da discussão? Eu acho que assim, a cultura ela teve do seu lado na pandemia, a cultura ela acabou tendo um aspecto assim de valorização quando você fala que a gente perdeu um monte de contato físico, né? Perdemos um pouco do lazer social, cultural, partimos para as transmissões virtuais, né? E eu acho que hoje a gente dá tanta importância a essa, entre aspas, aglomeração, a saudade de estar perto das pessoas,
que o sentimento de fazer um movimento cultural, ele empoderando um pouco mais as pessoas para correr atrás disso. E eu falo como pessoa física, como pessoa jurídica, como associações. A gente tem recebido muitos convites para fazer parcerias, tanto de municípios, quanto do Estado, quanto de empresas privadas, terceiro setor. E esse movimento, ele só tem crescido. Eu acredito que agregar valor à cultura é um momento oportuno para a gente agora. Dentro do sistema Findes, nós temos vários espaços que nós estávamos com eles fechados até um tempo atrás, e agora com a flexibilização dos ambientes, a gente tem aberto um pouco mais isso ao público. E temos também sentido também o movimento das empresas em buscarem espetáculos, apresentações culturais e outros tipos de movimentos culturais, porque eu acho que é uma necessidade atual. Depois da pandemia, todos nós sofremos muito com o isolamento, e isso teve um impacto muito grande na vida das pessoas. A gente tem percebido isso na escola, no ambiente de trabalho. Existe uma tendência muito grande para a gente recuperar esse tempo perdido e, ao mesmo tempo, fazer da cultura como se fosse um remédio para curar esses males do isolamento social. Então, eu acredito que a gente esteja assim no caminho certo. Temos que pensar que o pior já passou. A gente tem observado que os instrumentos e aparelhos culturais, tanto dos municípios, quanto do Estado, quanto os privados, já estão voltando à sua normalidade, e a gente só precisa dar as mãos e fortalecer esse movimento, para que a gente saia dessa situação de isolamento de uma vez por todas, né? Pegar um gancho aqui na fala do Samuel sobre os espaços culturais, rapidamente, que a gente, assim, que nessas reflexões, assim, sobre a retomada, né, que é um pouco, acho que, do nosso tema, e dessas estratégias, dessa reconexão, desse tecido, aquilo que eu estava falando, eu acredito muito, Samuel, que os espaços culturais, sobretudo aqueles de base comunitária, aqueles que estão, né, lá no território, eles têm um papel fundamental nesse momento, porque eles já tinham um papel importante na formação de público, na formação de plateia, na expansão do repertório, na dimensão cidadã da vida dessas pessoas, e agora, depois da pandemia, a responsabilidade ela só aumenta. Né? São espaços culturais que carregam consigo essa capilaridade do território, que carregam a força das linguagens e dos fazeres artísticos e culturais, dos mais diversos. Então a gente tem espaço de teatro, a gente tem espaço de artes plásticas, a gente tem espaço que trabalha cidadania a partir da dança. Enfim, são muitas formas de fazer, tão diversa quanto a própria diversidade cultural do Espírito Santo. E a gente tem trabalhado também, sabendo e entendendo dessa estratégia, para fortalecer esses espaços. A gente está agora criando uma rede de espaços culturais a partir de uma lei que foi sancionada pelo nosso governador Renato Casagrande, e a gente vai começar a distribuir em torno de 5 milhões de reais em equipamentos. A nossa ideia é reequipar todo esses espaços culturais que nós temos cadastrados através de kits, né, de transmissão ao vivo, entendendo que essa agenda do digital, essa agenda do híbrido, ela veio para ficar, porque a gente também, por mais que a gente fez pela necessidade, a gente vê também que tem coisas boas que você poder transmitir um festival de dança, por exemplo, para todo mundo através do YouTube. Você expande a sua capacidade de atividade. A gente vai trabalhar com iluminação, som, mesas de som, kits de comunicação também, de câmeras e tudo mais, para que a gente consiga colocar e municiar esses espaços culturais para esse momento. A gente está muito animado e está agora o cadastro, então quem
tem um espaço cultural e está nos ouvindo, quiser participar desse movimento com a gente, está aberto no Mapa Cultural as oportunidades para os espaços serem signatários da nossa rede estadual de espaços culturais. Em relação aos espaços culturais históricos, a gente tem, por exemplo, o Teatro Carlos Gomes ali no centro de Vitória, né? A gente sabe que ele está passando por um processo de reestruturação, de revitalização para poder abrir de novo ao público. Como que ficam esses espaços e, em especial, do Teatro Carlos Gomes, né? Um espaço onde muitos alunos iam visitar de diversos pontos do estado. Eu falo porque eu mesmo já fiz isso enquanto estudante do ensino médio, enquanto da faculdade também, né? E etc. Então, como que ficam esses espaços culturais históricos, ainda mais no centro de Vitória, trazendo aqui para o âmbito da Grande Vitória, para o centro da capital, que muito se fala que é um espaço abandonado? Sim, o Carlos Gomes ele passou por um processo agora de construção do projeto de reforma. Foi esse o nosso compromisso quando nós assumimos. Esse projeto agora ele já está contratado, vai começar agora nesse primeiro semestre, através de um processo em parceria com o BNDES e a EDP, então são recursos privados via lei de incentivo federal que estão viabilizando 20 milhões de reais para a reforma do Teatro Carlos Gomes, que foram captados e anunciados pelo governador no final do ano passado. Então o Carlos Gomes ele está sim sendo muito bem cuidado, ele ficou por muito tempo passando por pequenos reparos. A decisão nossa, né, junto com o governador em 2019, quando nós assumimos, era de fechar o teatro para que ele tivesse uma recuperação e um restauro profundo, com renovação e modernização de toda a parte hidráulica e elétrica, que preocupavam muito, colocando em risco, inclusive, para as pessoas os artistas e o público que frequentavam o local. Então, toda essa parte de modernização dos equipamentos de som, de luz, esse projeto também contempla acessibilidade plena, inclusive ao palco, elevador, um café no terceiro andar ali do teatro também aberto ao público, criando uma nova relação do público com o teatro. Então esse projeto ele foi em 2019 iniciado e agora ele está na fase de execução dele, que começa efetivamente com a obra em parceria com o Instituto Modus Vivendi ainda nesse primeiro semestre de 2022. Um ponto que a gente falava em outros episódios, não sei se o Couto vai lembrar, um dos entrevistados falou sobre essa questão de muitos jovens, muitas pessoas que moram, né, em bairros periféricos, em morros, né, por exemplo, às vezes elas não saem das suas localidades, elas não conhecem os outros espaços. E a gente pode citar, por exemplo, ali na Piedade, às vezes tem crianças, tem jovens que nunca saíram dali de cima e que não conhecem espaços como o Carlos Gomes, que fica literalmente embaixo. É só descer e chegar ali. De que forma a gente pode criar, né, por exemplo, o Carlos Gomes, né, eu não sei... Qual é a previsão de conclusão? Existe uma previsão? 2 anos. 2 anos. Então, após esse período ou nesse meio tempo, existe uma estratégia para incentivar, né, fazer com que, além de fora, com que a região se sinta, que faz parte, né, daquela história, que ela consiga se sentir incluída dentro daquele espaço, né, um espaço que vai se tornar, pelo que o senhor está falando, muito melhor do que o que era, né, com maior trânsito de pessoas, com café para que as pessoas possam utilizar ali para se encontrar e também um espaço para trazer novas formas de cultura, novos movimentos. Como trazer essas pessoas para que elas sejam incluídas nesse contexto, para que esse espaço não fique só como um espaço, desculpa a palavra, não sei se essa é correta, mas um espaço elitista. Esse é um desafio de todos os nossos espaços, né? A gente falou aqui do Carlos Gomes, mas nós temos vários outros espaços, né, da Secretaria da Cultura funcionando, abertos, como o nosso Museu de Arte do Espírito Santo, o próprio Sônia Cabral, que também é um teatro, né, um pouco menor que o Carlos Gomes, mas que hoje atende, né, muito essa demanda do teatro, da música. Nós temos a Galeria Homero Maceno, o próprio Palácio Anchieta, que é onde o nosso governador despacha, mas também funciona, né, como espaço de visitação e tudo mais. Esse é um desafio importante, né, que é justamente a formação de público, diversificação desse público e não tornar que muitas vezes, né, como você falou, um espaço elitizado, um espaço onde a pessoa passe na rua e olhe e fala, não é um espaço para mim.
Então, o que tem que ser feito, né, e o que a gente tem feito são ações de formação, de atração, de diversificação desses públicos, de um trabalho muito forte com as escolas também, então envolvendo, né, já dentro do processo educacional essas visitas. Tudo isso foi muito atrapalhado pela pandemia, né? A gente está falando aí de um processo que está sendo retomado agora, por exemplo, de visitação de escolas a esses espaços. E acho que é legal destacar também, assim, que essas comunidades, esses espaços, como você citou, a própria Piedade, eles têm uma produção cultural muito pujante lá. Então há um entendimento também de que é importante, a gente tem que formar, a gente tem que criar, né, esses elos, mas não quer dizer, né, que lá não se faça cultura, que não se tenha cultura e que aquele lugar não respire, né? O próprio exemplo da Piedade é um lugar que tem muitas atividades, muitos grupos coletivos, a própria escola de samba, né, a mais antiga do nosso estado. Ou seja, né, essas comunidades elas respiram, então por um outro lado também a gente precisa fortalecer essas ações, né, nessas comunidades e criar, inclusive, interfaces entre o nosso Museu de Arte, né, e uma ação de base comunitária na Piedade. Eu acho que esse que é o desafio aí para o pós-pandemia também. Ainda falando de espaços e trazendo o Samuel de novo para a conversa, né? Eu lembro que recentemente eu não sei ao certo, mas o SESI transformou o teatro ali em Jardim da Penha em um centro cultural, né, Samuel? Como que isso também impacta nessa questão? A gente sabe que Jardim da Penha é é um bairro, perdão, de classe B, classe C, classe A e etc. É um bairro assim onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior do que quando a gente vai comparar em outras localidades, mas e também é um bairro assim, tem outros pontos. Como que um centro cultural desse também enriquece a cidade, mesmo não sendo histórico, mas sendo um centro cultural que também traz manifestações, traz espetáculos, traz muita questão de música clássica com a orquestra camerata? Como que a gente pode também trazer isso para o debate? Como que isso incentiva ainda mais um espaço como esse para a cultura capixaba, em especial de Vitória? Bom, aquele espaço ali era um espaço que estava meio que indeciso, a gente estava meio que indeciso o que fazer, e na época do nosso gestor do Centro Cultural lá, e por decisão também aqui do nosso presidente da federação, nós resolvemos transformar aquele canto ali num centro cultural, com o teatro, um espaço para exposição, um espaço para café, um espaço para comercialização de produção artesanal, enfim. E assim que a gente concluiu a obra, que nós inauguramos o espaço, nós entramos na pandemia. Ou seja, agora que nós estamos resgatando esse espaço de fato. Quando a gente fala de espaço, nós estamos falando de um setor, né, cultural e de economia criativa. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Porque, fazendo um link com a fala aí do Fabrício, o Cultura em Toda Parte, ele leva para as pessoas experiências muito bacanas e que podem despertar nos jovens e adolescentes uma jornada que ainda eles nunca tiveram a oportunidade de trilhar. E a cultura, ela tem esse poder. Nós não podemos esquecer que ela tem esse poder de mexer com as pessoas, de emocionar as pessoas. Acho que a gente tem, culturalmente falando assim, enquanto sociedade, uma coisa muito forte com o ter, né? E esquece um pouco de alimentar o espírito, a alma, e tudo isso vem pela cultura. A cultura, ela tem esse poder incrível de mexer com as pessoas. Esse espaço que nós temos lá, a proposta dele é exatamente essa, levar todo tipo de manifestação artística e cultural, desde a música, dança, teatro, exposição e outras possibilidades que ao longo do tempo, agora que a gente está voltando à normalidade, ainda a gente não pensou, mas que existem sim muitas possibilidades. Atualmente nós estamos com uma exposição na galeria, que é uma exposição que veio da CNI, que conta um pouco da história do ofício no Brasil, desde a época mais remota do homem, né, da época da pedra lascada até os dias atuais, que é com a tecnologia
de ponta, né? Que vai além das nuvens, vai para um outro universo. Aos pouquinhos a gente está abrindo espaço, lógico, com a participação muito limitada, porque o espaço ele é fechado, então a gente tem que ter um controle ainda, né? Para o número de pessoas. E toda vez que a gente faz um espetáculo no teatro, a gente abre o espaço cultural para essa exposição. Eu acho que o movimento que a gente tem que fazer é isso aí. Aos pouquinhos, e ganhando o espaço que a gente tinha, e conquistar mais ainda espaços para poder levar a cultura para a nossa sociedade. E pra gente fechar, a gente pega o gancho na pergunta que dá nome ao episódio de hoje. E a gente quer saber, começando aqui pelo Fabrício, o que vai ser a cultura no pós-pandemia, em especial aqui no Solo Capixaba? Primeiro agradecer o convite para estar aqui, para bater esse papo com vocês, com o Samuel. É muito bom a gente parar um pouquinho, refletir, trocar. A gente vem de uma agenda intensa de trabalho, né? Muitas reuniões, muitos encontros. Então esses momentos são importantes para a gente trazer esses temas transversais, esses temas mesmo de como a cultura impacta na vida das pessoas. Então agradeço e parabenizo vocês também pelo trabalho, pelo podcast e pelo tema, né, tão importante. O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente conseguiu diversificar os mecanismos de cultura aqui no Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo tem o sistema de fomento à cultura mais completo do Brasil, uma vez que nós temos o fundo a fundo que eu expliquei dos municípios. É o único estado do Brasil que tem esse mecanismo. Então, dessa forma, junto com os editais e com a lei de incentivo, a gente tem aí um tripé de força e de ação. Então, a gente precisa continuar. É importante que a gente tenha uma perspectiva, né, de que o sucesso dessas novas políticas estão na continuidade. Então, hoje eu estou, né, secretário da Cultura, e a gente sabe, né, que daqui a alguns anos eu posso não estar mais e que outras pessoas também passaram por essa cadeira. Então, acho que o setor está muito consciente disso. Recentemente, nós lançamos um estudo sobre os 10 anos do nosso Fundo Estadual de Cultura, onde nós reunimos todos os ex-secretários da pasta, e a intenção e o recado era: tão importante quanto criar os mecanismos é a gente garantir a sua continuidade através do tempo e através, né, dos governos, dos grupos políticos e tudo mais, porque a cultura, ela é um setor importante da economia, ela gera trabalho, ela gera emprego e ela precisa de políticas públicas assim como qualquer outro setor. Então a gente pode esperar um novo ciclo aí para o setor cultural através desses novos mecanismos que estão se iniciando esse ano e que eu espero, né, que eles tenham anos e anos aí de ciclos e de aperfeiçoamentos, e que transforme e que reposicione o nosso estado dentro do cenário local e nacional. Bom, Samuel, o que dá para esperar da cultura no pós-pandemia? Não só da cultura, tá, gente? Eu acho que o pós-pandemia, ela nos leva a várias reflexões. A educação não é mais a mesma, a saúde não é mais a mesma. Nós nos reinventamos muito durante a pandemia, né? Eu acho que as nossas relações de trabalho, as relações interpessoais, elas serão outras, bem diferentes daquelas que a gente via antes da pandemia. E o que eu observo, assim, que esse distanciamento social, ele nos mostrou que ficar mais perto é mais gostoso. E a gente percebe que as pessoas estão querendo se aproximar mais uns dos outros. O isolamento, ele nos leva a várias reflexões, né? E é bom a gente destacar, né, Couto, falar que a gente está vivendo um novo momento de pressão na economia, e as pessoas, a primeira coisa que elas tendem a tirar do orçamento são as questões culturais. Uma ida ao cinema, uma ida a um show, porque são coisas que não afetam, de certa forma, né, não impactam no dia a dia, no alimento, etc. Então, a gente mostrando, a gente criando, né, formas de fortalecer uma economia, a gente fortalece toda a cadeia, ainda mais um setor como o cultural, que está tão impactado desde antes da pandemia, foi fortemente atingido e volta agora a passos lentos, e tomara que consiga se recuperar e que a gente consiga, de certa forma, como isso que o Samuel disse, né? Uma sociedade sem cultura não tem, né? O que não tem nada. Não tem básico. Bom, dito isso,
Esse foi o ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também lá nas principais plataformas de áudio. O episódio dessa semana teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção é da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Abraço, gente. Até o próximo episódio. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ESHoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br. Olá, ouvinte, eu sou Eduardo Couto E eu, Matheus Passos. e estamos passando por aqui para convidar você a ouvir o ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Com temas sobre o cotidiano do Espírito Santo que impactam a vida dos brasileiros e dos capixabas. Você nos encontra em eshoje.com.br E nos principais agregadores de podcast.